O Corinthians no Maracanã, um destaque para ele. Acabamos de falar, o jovem Lohan. A reportagem é dele também que está aqui. Flávio Vinick, fala, Flavinho! Eram 40 ônibus com torcedores do Corinthians chegando no Maracanã. Os rubro-negros vinham de todos os cantos. No duelo das maiores torcidas do país, difícil saber quem tinha mais fome de vitória. Bora, Tite, e 3-0 gol de Pedro. Depois do protesto que teve, eu acredito que o Flamengo vai ganhar hoje, porque depois da confusão toda, botar uma pressão em cima deles. E se o Tite hoje não botar a escalação certa, adeus, Tite. No centro das atenções, Tite cumprimentou ex-companheiros de Corinthians. Foi o time paulista que teve a primeira chance com Paulinho e Kaká no rebote do Rossi. No chute do Ayrton Lucas, a trave salvou os corintianos. Mas quando o Lohan tocou para o Pedro, não teve jeito. Categoria e frieza do artilheiro para deixar o Flamengo na frente. O time do Tite seguiu em cima no segundo tempo e o Carlos Miguel continuou sendo o destaque absoluto do Corinthians. Do outro lado, foi a vez do Rossi aparecer bem, salvando o Flamengo do empate com duas boas defesas. Mas a reação corintiana esfriou, com Gerson aproveitando a bobeada do Kaká e deixando o Lohan numa boa para marcar o segundo. O garoto de 17 anos foi o destaque do jogo, com um gol e uma assistência. O resultado interrompe a sequência de 4 partidas sem derrota do Corinthians na temporada. Já o Flamengo quebra uma série de 3 jogos sem vitória no Brasileiro e tira um pouco da pressão da torcida sobre o técnico Tite. A gente sabe que a cobrança, como eu falei aqui, é muito intensa. A gente vindo de resultados muito negativos, mas não só pelo resultado, mas também pelas atuações bem abaixo daquilo que a gente já tinha apresentado no início do ano, principalmente. A gente sabe que no Flamengo a cobrança vai existir sempre. Boa tarde para você de casa, Flávio Vinick, Vene Casagrande, boa tarde para vocês. Ô, Flávio Vinick, o homem tá sorrindo hoje, olha lá o sorrisinho dele. Você tava precisando. Que final de semana maravilhoso. Nossa Senhora. É mesmo, Vene? Ah, foi bom. Ô, Vene, eu te perguntei na semana passada se a ausência do Pulgar e do Arrascaeta poderiam ter sido um potencial para tudo que estava acontecendo com o Flamengo. E aí agora eu te faço uma outra pergunta. O brilho do Lohan pode ter sido um potencial para o que aconteceu no Maracanã contra o Corinthians? Fernandinha, boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Uma ótima semana a todos. É o seguinte, sobre o Lohan, a gente vinha pedindo aqui o Lohan na posição que ele sabe jogar de fato, que é a posição que ele sempre se destacou nos tempos de categoria de base. O Lohan hoje, para quem não sabe, tratado como joia, 17 anos, inclusive é o autor do gol do jogador mais jovem pelo profissional do Flamengo. No ano passado ele fez o gol com 16 anos, ainda no Campeonato Carioca. É um jogador que tem um potencial absurdo e ele mostrou diante do Corinthians que ele, jogando na posição dele, ele rende muito mais. Não à toa. Qual é a posição dele, Vene? Essa posição exatamente que ele atuou, na verdade ele substituiu o Arrascaeta. Como? Ele flutuando pelo meio, eventualmente você cai pela ponta, tendo liberdade para atacar. E ele é um jogador, embora tenha 17 anos, mas tem um porte físico muito avantajado. É um jogador que, fisicamente falando, ele se destaca, tem velocidade, tem intensidade. Ele não tem medo, enfim, pega a bola, vai para cima do adversário, 1 contra 1 dele também é muito bom. Ou seja, é um jogador que, se ele for bem trabalhado pelo Flamengo e está sendo bem trabalhado, com certeza vai render bons frutos. E eu já dou a minha opinião, Fernandinha. Sei que não sei se você ia me perguntar isso, mas eu acho que o Lohan não tem que sair do time. Não tem que sair do time. A gente pode até debater aqui com o retorno do Arrascaeta o que o Tite pode fazer, mas esse jogador ele não pode sair do time. O que você acha que ele pode fazer? Depois eu Joga vejo com o Arrascaeta? A gente pode ver contra o Corinthians que no esquema 4-4-2 o Flamengo rende muito mais. Inclusive a evolução do Flamengo é muito por conta disso. Cada jogador atuando em sua posição em um esquema que os jogadores sabem atuar, que é o 4-4-2. E como ficou esse time do Flamengo aí nesse 4-4-2? Hoje, como eu escalaria o Flamengo para quarta-feira, por exemplo, com o retorno do Arrascaeta? O Arrascaeta ele já retornou. Ele estava disponível no banco de reservas, embora não tenha entrado no jogo. Mas eu escalaria desse jeito, sem o Pulgar, por exemplo. Alan, de primeiro volante. De La Cruz, que jogou muita bola contra o Corinthians. A gente fala aqui do Lohan, mas tem que falar do De La Cruz. Jogou muita bola, comeu a bola. E aí eu botaria Lohan e Arrascaeta juntos. Seria um 4-4-2 e no ataque
Everton, Cebolinha e Pedro. Eu botaria desse jeito. Então, com isso, nessa minha escalação, o Gerson ficaria como opção no banco de reserva. O Gerson que foi bem nesse jogo, né? O Gerson, inclusive, chamou a atenção na hora que foi anunciada a escalação do Flamengo, aí passam as fotos ali, né, no telão. O Gerson foi muito vaiado, né? Eu sei que ele não está num bom momento, mas achava que tinha mais moral com a torcida do Flamengo por todo o histórico. Apareceu o nome do Gerson, a foto dele ali, uma tremenda vaia no Maracanã. O mesmo pro Tite. O Tite a gente já imaginava que não estava bem com a torcida do Flamengo. Acho que depois do jogo a barra do Gerson aliviou, porque ele jogou bem, foi mais participativo. E às vezes o jogador, amigo, para agradar a torcida do Flamengo, bota raça, bota disposição, bota vontade. Por que não fez isso nos outros jogos? Jogou pra caramba, jogou com muita determinação, muita raça. Não foi assim um grande jogo do Gerson, mas só dele mostrar vontade, isso serve pro time todo. Já ganha a torcida vai ficar do lado do cara que coloca a raça. Me chamou a atenção depois do jogo, a gente conversou com o Cebolinha, não chegou a entrar aí na matéria, mas o Cebolinha e o Lohan é isso tudo mesmo, que a gente escuta muito falar, categorias de base, tem muito garoto que arrebenta nas categorias de base, chega no profissional, não é aquela coisa toda, não vai tão bem, é muito difícil subir. E o Lohan começou meio tímido, né, nos profissionais, aos poucos ele vem se soltando, esse foi o grande jogo. E aí o Cebolinha vira pra gente e fala, vocês não viram nada, vocês ainda não viram nada, vocês não têm ideia do que esse garoto faz nos treinamentos. É uma pena a gente não poder mais acompanhar os treinos do Flamengo, porque eu vi o Vinícius Júnior treinando, garotinho, subindo, e a galera da imprensa parava todo mundo. Sabe aquele treino na segunda-feira, geralmente? Pega uma garotada que está subindo, chama um time da segunda, terceira divisão, e a gente nem dá bola muito, porque sabe que dali não sai notícia. Quando o Vinícius Júnior participava do treino, ficava todo mundo olhando, assim, admirando o Vinícius Júnior. Aí sempre tinha um ou outro que falava, mas eu contra um time da segunda divisão. Mas por que os outros não estão fazendo isso que o Vinícius Júnior está fazendo? E a gente viu no que deu. O Lohan, o Cebolinha disse, vocês verem um treino do Flamengo, vocês vão ficar impressionados com o que esse garoto faz lá nas atividades no Ninho do Urubu. A gente está começando a ver um pouco disso do Lohan. E olha, eu vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu não concordo, é alguns suspenses do futebol, sabe? E um deles é esse em relação aos treinamentos. Eu não sei o quanto isso pode ser nocivo para um time ou a imprensa acompanhar o treino, né? O que eu entendo é que o futebol é um produto que a gente consome. E o treinamento faz parte desse produto, né? Eu fico com pena da gente não poder acompanhar. É conteúdo pra torcida também. A torcida quer saber é isso que eu tô falando. como é que é o futebol é um produto, quer e o torcedor curtir quer também curtir, essa né? parte. Fala, Vini, o que você ia dizer? Então, a gente tem que chamar a atenção o seguinte, que o Lohan, ele jogou contra um adversário, embora o Corinthians esteja vivendo uma má fase, mas para e pensa, ele jogou contra um Gustavo Henrique, que é um jogador extremamente inteligente. Claro. Félix Torres, jogador de seleção equatoriana. Ele jogou contra um Kaká, que é um jogador extremamente experiente. Paulinho. Ou seja, ele não jogou contra adversários fáceis. E não só tecnicamente, Vini, a atmosfera que se cria dentro do Maracanã num confronto desse tamanho. Pois é. Que são duas torcidas com uma rivalidade muito quente, são das duas maiores torcidas, né, eu digo em quantidade, do Brasil, né, aqui a gente tem o Corinthians e o Flamengo, e ao encontro desses dois, dentro do Maracanã, é sempre uma coisa que ferve, né, não é um clássico morro, né, é um clássico sempre muito quente. Então, além de tecnicamente ele enfrentar essas peças que você citou, ele enfrenta também a atmosfera de competitividade, Vinícius. Pois é, e eu vi muita gente tentando normalizar a atuação dele, levando em consideração o momento do Corinthians. Só que não dá para falar isso. Eu acho que seria até injusto com o próprio Lohan, que fez uma baita partida contra os adversários que, teoricamente, são experientes, bons jogadores, inclusive. E eu também quero sair em defesa do Tite nesse momento, porque eu vi muita gente falando assim, no segundo tempo o time caiu de rendimento. O segundo tempo o Tite novamente fez o time recuar. Não. Pelo contrário, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Não tem como você manter a mesma intensidade que o Flamengo teve no primeiro e no segundo tempo. O Flavinho estava lá no Maracanã, pôde perceber o calor também que estava. Estava muito quente. Então, acho que o Flamengo ele fez 2 bons tempos. Só que o primeiro tempo foi muito bom. E para o segundo tempo deu, de fato, uma queda, só que não tem como você manter o mesmo nível de intensidade que o Flamengo teve no primeiro tempo. Você acha que não foram as mexidas nem nada? Foi realmente a intensidade normal de um jogo de futebol. Acho até que o Tite até demorou em mudar, porque poderia ter tirado o De La Cruz antes. Porque o De La Cruz a gente pode ver que saiu sentindo uma certa fisgada ali. Ainda bem que não preocupa para quarta-feira. Mas acho que o Pedro vai ser reavaliado. O Pedro é um jogador que preocupa. Eu quero saber disso aí, o Vene Casagrande. Lembrando que daqui a pouco tem drone do Vene em relação ao treinador novo do Vasco. É isso, né, Vene? Você já fala. Na ausência do Pedrosa, a gente corre atrás. Vamos lá. Daqui a pouco a gente também vai mostrar
o jogo do meu Botafogo. Eu quero saber, e a vitória do Vascão, né? Eu até ver se o Pedrosa tá bem lá na Europa. Será que acompanhou? Será que ele acompanhou? Quais são, Vene Casagrande, os desfalques para essa partida contra o Bolívar do Flamengo? Vamos lá, Pulgar... O jogo é na quarta-feira no Maracanã. Pulgar, o desfalque aí. Pulgar está sendo preparado para voltar no sábado contra o Vasco. Jogo 9 horas da noite no sábado, o Pulgar está sendo preparado para retornar nesse duelo. E aí fica a dúvida em relação a Pedro, que de fato saiu tendo um problema muscular no jogo contra o Corinthians, vai ser reavaliado. E aí eu vou além. Se o Pedro não puder jogar, não sei se Gabigol seria a alternativa ideal para entrar no lugar do Pedro. Porque o Bruno Henrique, ele retorna. Ele foi ausente desse jogo aí, muito mais... foi preservado por conta de dores no pé, mas ele retorna. E aí, eu colocaria o Bruno Henrique no lugar do Pedro, não colocaria o Gabigol. Nossa, ô Flavinho, você faria isso também? Olha, o substituto natural do Pedro é o Gabigol. Arrumar um problema com o Gabigol no Flamengo. Você diz nesse 4-4-2, né? 4-4-2. Vai meter a mão ali na abelha, vai no vespeiro ali e vai arrumar a confusão com o Gabigol. O Tite sabe muito bem ali. Se a gente pensar hoje, o Bruno Henrique tá com mais ritmo, tá mais jogado, né? Teve boas atuações e o Gabigol ficou um tempão parado. Hoje o Bruno Henrique tá na frente do Gabigol, sim. Hoje, para escolher um jogo importantíssimo, Bruno Henrique. Tá com mais ritmo de jogo, também pode jogar como referência, é bom no cabeceio, um cara que tem estatura. Não é exatamente a dele, mas eu deixaria o Gabigol como opção. Agora dá uma conversa, bate um papo ali com o Gabigol para a barra não ficar pesada pro Tite também arrumar problema com ele. Mas eu acho que o Tite foi o treinador que conseguiu colocar o Gabigol no banco e a gente não viu o chilique, né? Nem alguma coisa porque, mais... na verdade, quando o Tite chega, o Gabigol já estava no banco, né? Porque muita gente fala que como se o Tite tivesse colocado o Gabigol. Não foi. Na verdade, o Gabigol é banco, ó, desde a época de São Paulo. Há muito mas tempo. A gente via umas chiadeiras. Sim. Tanto é que o São Paulo ele força a barra e coloca o Gabigol de ponta na final da Copa do Brasil, que foi um erro grotesco do São Paulo. Mas, é assim, eu posso justificar por que eu faria isso? Pode. Primeiro, a gente pôde ver o Gabigol no segundo tempo contra o Corinthians no lugar do Pedro totalmente sem ritmo de jogo. Muito abaixo. Muito abaixo fisicamente, ritmo de jogo, sem nenhuma noção da partida. E isso não é culpa do Gabigol, ele está há muito tempo longe dos gramados, muito tempo sem treinar com os demais companheiros. O Bruno Henrique, como bem mencionou o Flavinho, está com ritmo de jogo. E nada justifica você colocar o Gabigol. Por exemplo, estilo de jogo igual o Pedro não é. Não tem. Não tem. Você mudaria o seu estilo de jogo. O Bruno Henrique, ele consegue fazer essa função e tendo ritmo de jogo. Para mim, nenhum problema você iniciar com o Bruno Henrique e eventualmente você coloca o Gabigol no segundo tempo. Lembrando, o Carlinhos não está inscrito na Libertadores, por isso ele não pode atuar nessa posição. A característica mais próxima, um cara de área. Dá para conversar também com o Gabigol, ele eu acho que não está pronto ainda para jogar 90 minutos, né? Você conversa, vai entrar no segundo tempo, o Bruno Henrique começa jogando. Vamos colocar aqui no telão a classificação agora do Campeonato Brasileiro, como ficou depois dessa rodada. Aí o Atlético Paranaense com 13 pontos, o mesmo número de pontos do Bahia, mas o Atlético, por critério de desempate, é o primeiro e o Bahia o segundo. Aí vem logo o terceiro, o Flamengo com 11 pontos.